Segundo livro das Crônicas dos Reis. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 29. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Lá no segundo livro das Crônicas, ou segundo Crônicas, como muitos gostam de falar, no capítulo 29 nós temos ali o início do reinado do rei Ezequias, um dos reis que, vamos dizer assim, fez aquilo que agradou o coração de Deus. De tantos reis ali, alguns vacilaram, muitos ali deixaram de cumprir o que Deus queria da maneira certa como rei. Ezequias foi um dos que se destacou, Temos aí Ezequias, temos Asa, temos Josias, E Ezequias é um rei muito importante, e ele aparece aqui no capítulo 29. Então diz assim a palavra de Deus: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, e trouxe os sacerdotes e os levitas, e os ajuntou na praça oriental, e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram, e desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor, e lhe deram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Por isso veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, e à assolação, e ao escárnio, como vós estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres, por isso estiveram em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Amém, irmãos? Quero pensar com você aqui nessa noite sobre um tema: rumo à restauração. Rumo à restauração. Irmãos, existem momentos em que restauração é uma palavra que fala muito forte ao nosso coração. Em que momento essa palavra ela ganha um peso, ela ganha uma atenção? No momento em que nós olhamos à nossa volta e vemos as coisas no chão, no momento em que nós vemos situações que deveriam estar em pé e estão caídas, situações que deveriam estar firmes e estão balançadas, vemos situações que deveriam ser estáveis e estão completamente instáveis, vemos valores que deveriam estar sendo guardados, preservados e praticados, esquecidos, jogados de lado, como se não tivessem valor algum. Restauração precisa acontecer quando Deus ficou para trás. Acima de tudo, quando Deus ficou para trás. É interessante aqui uma expressão que diz assim: nossos pais, ele falando do erro, dos pais, do que aconteceu no passado, e ele diz assim: e os nossos pais deram as costas. No versículo 6 no final, os seus rostos, desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor e lhe deram as costas. Dar as costas para Deus, Dar as costas para Deus, voltar-se para uma direção onde Deus não está, inclinar-se para uma direção onde o Senhor não se encontra, dar as costas para Deus. Eu fico pensando, irmão, será que hoje as pessoas no nosso tempo não estão dando as costas para Deus? Será que muitas pessoas hoje não estão dando as costas para Deus, porque simplesmente estão colocando o seu olhar, a sua atenção em situações onde Deus não está, em situações que não agradam o coração de Deus? Estão dando as costas para Deus. Dar as costas para Deus é dizer: Deus não é tão importante assim na minha vida, outras coisas são mais importantes.
Irmãos, hoje muitas pessoas por causa do dinheiro estão dando as costas para Deus. Muitas pessoas por causa do entretenimento estão dando as costas para Deus. Muitas pessoas hoje por causa, irmãos, do trabalho estão dando as costas para Deus. Muitas pessoas hoje por causa, irmãos, do medo, das circunstâncias da vida, estão dando as costas para Deus. Muitas pessoas hoje por causa do pecado e da sedução que o pecado conseguiu colocar sobre a sua vida, sobre o seu coração, estão dando as costas para Deus. Mas nesta noite, nesta igreja, nós não vamos dar as costas para o Senhor. Aleluia. Nesta noite, nesta igreja, chamada Igreja Batista em Itatiaia, Deus vai levantar um povo que vai dar as costas para o mundo e vai se voltar para Ele. Aleluia. Irmãos, nós não podemos fazer parte daqueles que estão dando as costas para Deus. Havia uma necessidade muito grande de restauração naquele reino, irmãos, porque quando Ezequias assume o reino, deixado pelo seu pai Acais, irmãos, o reino estava na miséria. Não havia dinheiro, não havia exército, não havia condições, irmãos, humanamente falando, de se levantar naquele reino. Irmãos, então Ezequias, um jovem de 25 anos, ele pega um reino que está todo endividado, um reino, irmãos, que está, vamos dizer assim, todo contaminado pelo pecado, um reino onde as pessoas esqueceram de Deus, e ele toma posse daquele reino como rei, e diz a palavra de Deus, irmãos, que ele olha para aquela situação e diz: é necessário que haja uma restauração neste reino. É necessário que haja uma restauração nesse reino. Ele começa, irmãos, a se levantar e a assumir uma postura para que Deus comece a agir naquele lugar, para que comece a haver uma restauração naquele reino, naquele local. E a primeira coisa, irmãos, que eu vejo que é muito importante acontecer, irmãos, na vida de alguém que quer uma restauração pessoal, ou que busca uma restauração coletiva, de modo que não só na vida dela, mas na vida de pessoas que estão à sua volta, essa restauração alcance a todos, é necessário primeiro, irmãos, que haja humildade para reconhecermos erros diante de Deus. Nada vai acontecer. Você pode orar, você pode gastar o seu joelho no chão, fazer bolha, né? Você pode fazer campanha, se você não aprender a abandonar pecados. Se você não aprender a dizer: houve pecado, tem pecado, o pecado tem que ser abandonado, tem que ser deixado. Irmãos, a pior situação em que uma pessoa que precisa de restauração pode se encontrar, não é a situação da miséria, muitas vezes como estão lá fora os moradores de rua. A gente fala assim, às vezes a gente pergunta para alguém: na sua opinião, qual é a pior situação em que uma pessoa que precisa de restauração pode se encontrar? Aí as pessoas pensam assim, o morador de rua, está lá fora, na miséria, não tem casa, dormindo com papelão. E é triste essa cena, irmãos. Às vezes eu passo pela cidade e eu vejo como que o diabo, ele destrói a vida das pessoas, né? E você fica ali impotente, porque não é uma pessoa só, são várias. Irmãos, esse dia eu falei para minha esposa: eu vou ter que andar com um saquinho de moeda no carro, porque a cada esquina que você passa aparece alguém com um papelão dizendo: estou com fome, né? Parece que essa frase ela virou um slogan dos moradores de rua e todos pegaram, né? E aí está lá, aí a pessoa faz assim para você: estou com fome, entende? E é claro, você não vai julgar, mas é todo mundo. Você passa de uma ponta para outra na cidade e você vê. É claro que o nosso coração se sensibiliza, e se eu tenho na hora eu dou, mas muitas vezes eu não tenho, né? E aí você fica, se eu for tentar ajudar todo mundo, daqui a pouco eu vou estar pedindo também, porque é muita gente. Aí você fala: mas qual é a pior situação em que uma pessoa que precisa de restauração pode se encontrar? É a situação da miséria? É a situação de completa miséria? Não, irmãos. A pior situação em que a pessoa que precisa ser restaurada pode se encontrar é a situação do orgulho. Porque, irmãos, quando a pessoa ela está lá no pó, lá no chão, mas ela está com o coração orgulhoso, ninguém pode fazer nada por ela, porque ela não acha que ela precisa de ajuda, ela não acha que ela precisa se arrepender, ela não acha que ela precisa reconhecer erros, falhas no seu coração. Então a pior situação em que uma pessoa pode se encontrar no momento em que ela está precisando de restauração é o coração orgulhoso. Eu estou mal,
mas eu não preciso mudar em nada. Eu não preciso que ninguém me dedura, eu não preciso que ninguém aponte os meus erros, eu não preciso que ninguém fale do que eu tenho que fazer, porque eu estou mal, mas vou ficar assim. E tem pessoas assim, irmãos. Infelizmente tem pessoas assim, pessoas que às vezes estão lá sofrendo, Deus está moendo ela, Deus está passando ela na moinha, para que ela se quebrante. Ela está lá, assim, não sai da sua posição. Às vezes a gente faz uma imagem errada, porque a gente tem a mania errada de traçar o perfil por aquilo que é externo. Às vezes o perfil de uma pessoa orgulhosa por aquilo que é externo. O que é uma pessoa orgulhosa para você? É uma pessoa que anda de nariz empinado, uma pessoa que tem posses, porque quem tem posse é orgulhoso, e muitas vezes não tem nada a ver com isso, irmãos. Eu conheço pessoas que têm posse, que são extremamente humildes, pessoas que têm dinheiro, mas são extremamente humildes. E às vezes você vê uma pessoa lá que não tem dinheiro, cabecinha está baixa, mas você vai falar para ela fala: ouvi, mas eu não quero, ouvi, mas eu não aceito. E simplesmente é assim, né? Irmãos, Ezequias, ele teve que olhar para aquela situação e ele disse assim: os nossos pais erraram com Deus, os nossos pais pecaram, eles foram infiéis, eles fecharam a porta do templo, eles trouxeram ídolos para dentro da casa do Senhor, eles apagaram as lâmpadas, eles não acenderam incenso, eles bloquearam, se afastaram do culto, saíram da presença de Deus, foram infiéis ao Senhor. E naquele momento, irmãos, ele olha para aquele cenário de pecado, ele diz: houve pecado na vida dos nossos pais, e o pecado trouxe a ira do Senhor sobre nós. A ira de Deus veio sobre as nossas vidas. Por isso nossas filhas, nossas mulheres foram levadas em cativeiro. Por quê? Porque o pecado trouxe a ira de Deus. Deus tratou com o povo. É como se ele estivesse dizendo assim: toda a situação de dificuldade que nós estamos passando é fruto do coração irado do nosso Deus. Nosso Deus ficou triste, e mais do que isso, ele ficou irado com o nosso povo, e o nosso povo apanhou dos outros povos. Por quê? Porque o problema não é os outros povos, o problema não são os outros povos, o problema somos nós, a nossa postura diante do nosso Deus. Porque se nós fizermos o que é certo diante dele, não tem povo, não tem inimigo que prevaleça na nossa vida. Aleluia. E muitas vezes, irmãos, o que precisa acontecer na nossa vida é isso. Às vezes nós estamos jogando tanto a culpa no diabo, tanto a culpa em situação A, B ou C, mas o problema muitas vezes está na nossa postura diante do nosso Deus. Estamos em pecado, estamos carregando erros, estamos carregando atitudes erradas diante de Deus e não nos arrependemos. Eu quero dizer para você, querido, se você quer ser abençoado nesse tempo, que é um tempo de luta, que é um tempo de provação, que é um tempo com certeza que Deus está irado com muita gente sobre a terra, não porque Deus é ruim, não porque Deus é mau, mas porque Deus, ele tem uma ira chamada ira santa. Eu acredito que você deve ter visto isso no seminário. O que é a ira santa? É aquela ira que brota no coração de Deus quando ele olha para o homem que ele criou a sua imagem e semelhança, e ele vê aquele homem que ele criou a sua imagem, a sua semelhança, que ele criou para andar com ele em amor e amizade. Ele vê aquele homem abraçado com o pecado e abraçado com Satanás, dando as costas para ele e fazendo pouco caso da sua vontade. Então a ira santa de Deus brota no coração de Deus, e ele começa, irmãos, a tratar com a humanidade para dizer: eu ainda sou Deus. Aleluia. Eu ainda sou Deus. Estou no trono, tenho governo sobre tudo que está acontecendo, não só no seu entorno, mas no seu interior também, porque eu governo todas as coisas. Muitas vezes, irmãos, a ira de Deus vamos dizer assim, ela se manifesta nos problemas que nós estamos vivendo, porque nós estamos dando atenção a Deus como ele deveria receber. Você que está aqui, você está se esforçando para buscar a presença de Deus. Você que está aqui nessa noite, você está pagando um preço de deixar para trás talvez sua televisão, sua casa, seu conforto, muitas coisas que você poderia estar nesse momento se envolvendo, mas você preferiu se envolver com Deus. Você preferiu ouvir a voz de Deus. E eu quero dizer para você, querido, que você
não se arrependerá de estar aqui nessa noite. Aleluia. Porque, irmãos, nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas, elas estão sempre deixando Deus para depois. Deus fica para depois. Primeiro vem tantas outras coisas, Deus fica para depois. Ezequias falou: eu não posso cometer os mesmos erros que os nossos pais cometeram. Deus não pode ficar para depois. Deus tem que ser o primeiro. Aleluia. Glória a Deus. Deus tem que ser o primeiro. Irmãos, Ezequias, de tantas coisas importantes que ele precisava buscar, ele precisava de dinheiro, porque o reino estava sem dinheiro, irmãos. Imagina você presidente de um país, você tem que governar, aí tem as contas públicas, né? Aí tem a economia daquele país, tudo gira em torno do dinheiro. Coloque-se no lugar de um rei ou de um presidente que está à frente de um reino, e aí você precisa governar de uma multidão de gente, e precisa ter dinheiro, e não tem dinheiro, né? Aí você também está à frente daquele país, tem outras nações que estão ali te cercando, prontas para vir contra você, você não tem exército. Imagina um país que não tem exército. Era essa a condição. Talvez ele ficasse assim: não, eu preciso correr atrás de situações que vão gerar dinheiro, eu preciso correr atrás de situações que vão me trazer um exército. Irmãos, tudo isso era importante, mas ao invés de ele priorizar essas situações que eram muito importantes, ele falou: existe uma situação que é mais importante ainda: buscar a Deus. Aleluia, glória a Deus. Buscar o Senhor. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos buscar a Deus. Levitas, sacerdotes, vem para cá. Eu não tenho como pagar vocês, eu não tenho dinheiro nenhum, mas nós vamos fazer o seguinte: vamos buscar o Senhor juntos. Vamos santificar a casa de Deus. Vamos limpar toda a sujeira que entrou na casa do Senhor. Vamos, antes de santificar a casa de Deus, vamos santificar as nossas vidas. Ele disse assim: levitas, santificai-vos, e depois santificai a casa do Senhor. Primeiro, a santidade tem que ser uma coisa para a minha vida, depois ela tem que ser uma coisa para a vida dos outros. Amém, irmãos? Vou repetir: primeiro, a santidade tem que ser uma coisa para mim viver. Antes de eu dizer, ó, gente, vamos viver a santidade, eu tenho que dizer, pastor Gaudilei, vamos viver a santidade. Primeiro, a santidade ela tem que bater na minha vida. Primeiro, ela tem que ser realidade no pessoal, para que depois ela seja realidade no coletivo. Aleluia. Então, quando Ezequias chama o povo, chama os levitas, chama os líderes, está dizendo: gente, primeiro a santidade tem que entrar em vocês, porque se vocês não forem santos, vocês não vão promover santidade em lugar nenhum. A santidade que precisa acontecer no templo, ela tem que acontecer a partir de vocês, a partir daquilo que está acontecendo na vida de vocês, no coração de vocês. Então vamos tirar a sujeira do templo, mas vamos tirar primeiro a sujeira do nosso coração. Glória a Deus. Vamos limpar o nosso coração, vamos tirar do nosso coração tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que é sujo, tudo aquilo que ofende a santidade de Deus. Vamos arrancar tudo isso fora, vamos limpar a nossa vida, para que depois a gente possa limpar a casa do Senhor. Irmãos, nós, como povo de Deus, precisamos, como Ezequias, entender, irmãos, que se nós queremos uma revolução, uma restauração de Deus na nossa vida, nós temos que começar a olhar para onde está o pecado e dizer: ele precisa sair, para que a glória de Deus possa entrar. O pecado tem que sair, porque se ele sair, a glória de Deus entra, a presença de Deus entra, o mover de Deus entra em cena na nossa vida. Ezequias, ele se constrange, irmãos. Ezequias, ele faz o que ninguém estava fazendo. Ele procura fazer algo que a maioria ou todo mundo não estava fazendo. Ele começa a buscar a Deus com sinceridade, seriedade no seu coração. E ali, irmãos, ele começa a tirar o pecado, a levar as pessoas a buscar viver em santidade. E então ele começa a ser influência para levar pessoas para Deus, ao invés de ser mais um influenciado por aqueles que não queriam nada com Deus. E eu quero perguntar para você aqui nessa noite: você quer ser influência para levar pessoas para Deus? Ou você quer ser mais um influenciado por aqueles que estão dando as costas para Deus? Quem quer ser influência para levar a gente para Deus aí? Aleluia! E é isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você nesse tempo. Irmãos, se nós começarmos a entender essa mensagem, se nós começarmos a entender isso no nosso íntimo, no nosso coração, a gente vai ver restauração.
porque foi isso que Ezequias viu. Ezequias viu restauração. Ezequias viu restauração no reino. Ezequias viu restauração na casa de Deus. Ezequias viu restauração na vida das famílias que ali habitavam. Eu quero dizer para você, se você começar a entender essa mensagem, você vai ver restauração na sua casa, você vai ver restauração na vida dos seus filhos, você vai ver restauração na igreja do Senhor, você vai começar a ver restauração de Deus. Irmãos, se nós queremos ver restauração, nós temos que ter humildade para dizer: o pecado está presente e eu preciso rejeitá-lo, eu preciso tirá-lo, eu preciso fazer uma limpeza na casa do Senhor. E a casa do Senhor hoje, irmãos, é a nossa vida. Se a gente parar para pensar, irmãos, quem é o templo do Espírito Santo? Somos nós. Hoje, fazendo um paralelo com aquilo que aconteceu lá atrás, porque lá, irmãos, Deus descia no templo, a glória dele se manifestava lá. Só que hoje nós entendemos, irmãos, que a casa de Deus, a habitação de Deus é a vida do crente, é onde habita o Espírito Santo. E nós temos que entender que às vezes dentro do templo do Espírito Santo, que é a nossa vida, existe sujeira, existem coisas que são impuras, pensamentos, atitudes que nós precisamos remover da nossa vida, jogar fora, para que Deus possa entrar com santificação, com mudança na nossa vida. Amém? Quem entendeu aí? Aleluia. Quem está disposto a dizer não para o pecado, para dizer sim ao Espírito Santo? Aleluia. Irmãos, se nós queremos ver restauração de Deus, nós temos que ter uma postura vitoriosa. Nós temos que ter uma postura vitoriosa em meio a uma situação de derrota, em meio a um cenário de derrota. O cenário era de derrota, mas a postura de Ezequias era de alguém vitorioso. Aleluia. O que eu quero dizer para você com isso? Que é possível nós sermos vitoriosos na nossa postura, mesmo que a nossa volta estejamos cercados de situações de derrota. Porque, querido, você não pode mudar o mundo, mas você pode mudar a sua postura. Você Deus não está pedindo para você mudar o mundo, Deus está pedindo para que você não deixe o mundo mudar você. E se você não permitir que o mundo te mude, você vai começar a ver vitória aonde está todo mundo vendo derrota. E a pessoa, irmãos, que ela assume uma postura de vitória num cenário de derrota, ela é uma pessoa avivada. E uma pessoa avivada, irmãos, no espírito, é uma pessoa, irmãos, que não desanima facilmente diante dos problemas. Muitas coisas ruins, muitas coisas negativas estão diante de mim, mas isso não vai me desanimar, isso não vai me parar. Irmãos, não tem problema que consiga tirar o ânimo de uma pessoa que está avivada em Deus. Aleluia. Ela prevalece, ela permanece, porque, irmãos, a pessoa avivada, ela entende como servo de Deus as circunstâncias difíceis da vida, os problemas, as dificuldades, até mesmo os inimigos que ela enfrenta, não existem para destruir a vida dela, mas para fazer ela crescer e para promover ela na terra. Aleluia. Sabe quando é que o crente é promovido? Quando ele tem posturas corretas diante de situações de lutas e de desafios que Deus coloca à sua frente. Se eu, como servo de Deus, tiver as atitudes corretas diante das lutas, dos inimigos, dos desafios que Deus colocar diante de mim, irmãos, pode ter certeza, eu vou ser promovido diante de Deus e diante das pessoas. Deus não promove ninguém, irmãos, no meio da acomodação. Deus promove as pessoas no campo de batalha. Aleluia. É na hora da dificuldade. É ali que Deus espera uma postura correta de você. Hoje, no meio de uma multidão de gente com medo, no meio de uma multidão de gente apavorada, Deus espera que você seja uma pessoa corajosa, sim ou não? Deus espera que você enfrente com coragem as circunstâncias e que você passe coragem para as pessoas. Olha, realmente está difícil, mais de 100 mil mortes, mas olha quantas pessoas já sararam, né? Vamos levantar, vamos caminhar, porque Deus é conosco. Deus vai nos guardar, Deus vai nos livrar, Deus vai nos dar vitória. Comece a falar mais do que Deus vai fazer, do que aquilo que a Covid está fazendo. Mude o rumo da sua conversa, como diz aí no palavreado mais comum, mude o rumo da prosa, né? Vamos falar mais daquilo que edifica, daquilo que constrói, daquilo que levanta, do que daquilo que destrói, daquilo que joga no chão, daquilo que desanima.
Mude a sua postura, comece a assumir uma postura vitoriosa na fé que você tem no Senhor. Problemas são feitos para te levantar, te exaltar e te promover. Aleluia. Amém, irmãos? Quem acredita nisso? Eu olho para a Bíblia e encontro um monte de exemplo, irmãos. Davi, Deus falou assim, ó, vai lá, unge lá, eu tenho um novo rei lá na casa de Jessé. Ou seja, Deus já tinha um plano de exaltar Davi. Tinha ou não tinha, irmãos? Aí para Deus exaltar Davi, para concluir, para levar ele adiante naquele plano, o que Deus deu para ele? Um Golias, para ele enfrentar. Aí eu fico pensando, irmãos, se Davi fugisse de Golias, naquele campo de batalha, ele chegaria onde ele chegou? Ai pastor, mas eu não queria um Golias. Irmãos, quando Deus tem um plano na sua vida, os Golias vão aparecer no seu caminho. O que Deus espera é que você tenha coragem de crer que o mesmo Deus que colocou o Golias vai derrubar o Golias diante de você. Aleluia. O Golias não foi colocado ali para matar o Davi, mas para promovê-lo. Aleluia. Para promovê-lo. Irmãos, assim Deus fez com Davi. E essa semana aí eu vi no YouTube aí aquela história do motoboy, dos dois Mateus, né? O motoboy que foi levar comida lá no condomínio fechado, lá em Valinhos, em São Paulo. Quantos viram isso daí? Irmãos, isso virou notícia em tudo que é jornal, né? Emissora de televisão. E a história é aquela que foi passada em vídeo. Quem já viu o vídeo sabe do que eu vou falar. Chega lá o motoboy para entregar lá, né, a comida. E aí o rapaz que vai receber, né, ele começa a humilhar o rapaz, dizer para o rapaz que ele era um lixo e que ele tinha inveja dele porque ele morava naquele condomínio. E ainda é chato de ver aquelas imagens, né, irmão? Falou, você tem inveja disso aqui, a cor da pele. Ou seja, foi racista, humilhou o rapaz de várias maneiras. E o rapaz que estava humilhando, ele era grandão, robusto, né? E o motoboy, assim, mais ou menos no corpo do Jorge, assim, magrinho, né? E aquele jovem foi humilhado. Só que aquele jovem, ele pegou e ligou para quem? Para a polícia, né? Ligou para a polícia. Ele não ofendeu. Toda palavra negativa que veio contra ele, né? Ele respondeu com educação. Ele não foi mal educado. Ele não partiu para agressão física. Todo o mal que ele recebeu, ele respondeu com o bem, né? Ele, por mais que talvez ele se sentisse ali humilhado, maltratado naquela situação, ele permaneceu firme numa postura de bem. Irmãos, talvez para ele foi muito chato passar por aquela situação. Talvez para ele foi muito constrangedor passar por aquela situação. Mas só que depois daquela situação, depois que isso viralizou, isso foi notícia, irmãos, o que aconteceu com aquele motoboy? Foi promovido. Ou já apareceu no Luciano Huck, já apareceu em tantos programas de televisão, dando entrevista. Eu não sei se alguém já deu para ele lá uma moto nova. Irmãos, estão entendendo o que eu quero dizer? Aquela situação que parecia ser uma situação assim, de humilhação, uma situação difícil na vida daquele jovem, né? Se tornou uma situação que o exaltou. No final de tudo, aquele que estava se exaltando foi humilhado, processado, está sendo processado judicialmente, né? E está todo mundo falando mal da atitude daquele homem, né? E aquele que foi humilhado, aquele que foi ridicularizado, que foi espizinhado pelo outro, ele foi exaltado, porque ele teve uma atitude que nós crentes temos que ter todos os dias, que é a atitude de combater o mal com o bem. Ou seja, é isso que Deus espera de nós. Então muitas vezes nós passaremos por situações que aparentemente vão nos humilhar, vão nos constranger, vão nos fazer sentir pequenos e incapazes, mas se nós tivermos uma atitude correta, de acordo com a vontade de Deus, irmãos, aquela situação ela não vai nos destruir, mas ela vai nos levantar, ela vai nos promover, ela vai nos fazer crescer. Cresça nesse tempo de dificuldade. Irmãos, uma situação que me chama muita atenção aqui é que diz que Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor. O padrão do certo e do errado para ele estava em quem? No Senhor. O padrão de certo e errado na vida do crente tem que estar em quem, irmãos?
No Senhor. Mas pastor, a sociedade, o Pedro Bial, pastor, os filósofos, os educadores estão dizendo isso sobre esse. Eu fico com o que Deus diz. Aleluia. Eu fico com o que a palavra de Deus diz. Qualquer outra pessoa, por mais inteligente que ela seja, por maior que seja a sua influência na sociedade, por maior que seja o seu conhecimento sobre assuntos filosóficos relacionados ao comportamento humano, mas se o que ela está dizendo é contrário ao que a palavra de Deus diz, eu fico com a palavra de Deus. Hoje nós precisamos fazer o que é reto aos olhos de quem, irmãos? Aos olhos do Senhor. Precisamos ser pessoas que fazem o que é reto aos olhos do Senhor dentro da nossa casa, no nosso casamento, no nosso relacionamento com os nossos filhos, no nosso relacionamento com os nossos pais, no nosso relacionamento com os nossos patrões, no nosso relacionamento, irmãos, com quem tem empresa, com os empregados. Nós precisamos fazer o que é reto aos olhos do Senhor em todos os nossos relacionamentos, porque isso vai trazer restauração na nossa vida e na vida das outras pessoas. Porque se nós formos como os demais, que estão fazendo o que é torto, o que é errado aos olhos do Senhor, nós não vamos ver mudança nenhuma na gente e não vamos ver mudança nenhuma na vida das pessoas que nos cercam. A autoridade espiritual é a consequência natural de uma vida aprovada por Deus. Aleluia. Pega essa frase no seu coração. A autoridade espiritual é consequência natural de uma vida aprovada por Deus na sua palavra. Se a sua vida está aprovada por Deus, você terá autoridade espiritual. Quando você for falar de fidelidade,